A paz do Senhor, irmãos. Descansar um pouquinho. Amém? Deus é bom. Podeis tomar assento. Vamos retomar nossa lição. Vamos concluir brevemente o profeta Joel, para que nós possamos tomar o profeta Amós e seguir segundo Deus colocou no nosso coração. Então nós paramos aqui na revista, na página número 27, 28, isso? 27 ou 28? 27? Ok. Muito bem, então nós vamos concluir brevemente o profeta Joel, falamos sobre o toque, os toques da trombeta, os toques do shofar, que traz um anúncio do que Deus queria fazer ao seu povo. Sempre o toque do shofar na Bíblia precedeu acontecimentos importantíssimos para a história do povo de Deus. Para que os irmãos lembrem acerca disso, o shofar começou a ser utilizado em Israel após o episódio ali no Monte Moriá, quando Abraão vai sacrificar Isaque, o seu filho, e Deus interrompe o sacrifício e surge ali no Moriá um cordeiro atado pelos chifres. A partir de então, o chifre do carneiro foi utilizado para anunciar intervenções divinas. E isso sempre marcou a história de Israel. Lembre que quando o povo vai marchar por Jericó, para derribar as muralhas, Deus instrui que eles tocassem longamente a trombeta, longamente o shofar. Por que longamente? Ali em Josué, capítulo 6. Por que tocar longamente a trombeta? Porque a trombeta ou shofar era um instrumento também usado pelos pastores que estavam no campo apacentando os seus rebanhos. Quando algum pastor sofria algum tipo de acidente ou incidente, atacado por algum animal, ou algum ladrão, alguém malfeitor, ou caía em uma cova, ou se machucava, então ele tocava o shofar longamente, e se algum pastor estivesse nas proximidades ouvindo o toque longo do shofar, isso denotava que havia alguém pedindo auxílio, pedindo ajuda. E ele então prontamente deslocava-se, guiado pelo som do shofar, ao encontrar o seu colega ou a pessoa que estava necessitando de auxílio. Então, quando Deus fala que tocasse longamente a buzina, o shofar, era para que eles pedissem ajuda. E essa ajuda vinha dos céus. As muralhas não caíram somente pelo sopro, pelo toque da trombeta, ou pelo batido no chão dos pés do exército que rodeou 7 vezes, mas porque Deus veio auxiliar o exército e com seu poder derrubou as muralhas. Amém? Então o toque da trombeta sempre antecipou acontecimentos grandes na Bíblia, e em Joel não é diferente. Ele diz: toca a trombeta em Sião, anunciando o que estava por acontecer. No capítulo 2, verso 28 ao 32, nós temos a tão famosa profecia de Oséias, que vai cumprir-se em Atos, capítulo 2, do versos 16 a 17, quando Pedro ele vai anunciar, vai relembrar os que o ouviam na sua pregação, que o que estava acontecendo ali foi o que fora predito, anunciado pelo profeta Oséias, em que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então observamos que Deus
Apesar de trazer o juízo, trazer as ameaças de justiça, de vingança, Deus também estava profetizando que haveriam tempos de refrigério, haveriam tempos em que o seu Espírito viria e encheria toda a carne. Oséias, ou melhor, Joel, ele fala acerca dos velhos, fala dos jovens, fala das crianças, dos servos, das servas, que profetizariam. Isso se cumpre ali, literalmente, no dia de Pentecostes, quando Deus derrama o seu Espírito. No capítulo 3, aí na sua apostila está, na página de número 28, capítulo 3, do 1 ao 21, nós temos o tão famoso Vale da Decisão, Vale de Josafá. A palavra Vale de Josafá significa literalmente Iavé julga, ou Jeová julga. Então é o local onde haverá o grande embate, o grande julgamento, a grande peleja, onde posteriormente dar-se-á a grande batalha do Armagedon. Então nós temos aí Joel profetizando, Vale da Decisão. Interessante é que Tiro, Sidom e todas as nações ímpias da Filístia tinham se profanado com troca de meninos e meninas por prostituição, trocando crianças por vinho, além de outras práticas vis que Deus condenava. Roubaram o ouro e a prata dos tesouros do Senhor e colocaram em seus templos pagãos, verso 5 do capítulo 3. No verso 2, dividiram a terra do Senhor entre si. No verso de número 6, venderam os filhos do seu povo e os espalharam pelo mundo, que Deus abomina. Verso 7 e 8, por causa disso, tais povos seriam severamente julgados e castigados por Deus. Temos aí esta palavra de vingança de Deus. Deus usa o ímpio para punir Israel, mas também punirá aqueles que se levantaram contra o seu povo. Temos em Abacuque a mesma verdade acerca dos babilônicos, dos caldeus, quando Deus declara ao profeta Abacuque que levantaria os caldeus para punir Israel, mas também ao seu tempo os puniria, porque a sua força havia se tornado em seu Deus. E eles estavam então sobremodo orgulhosos, vaidosos, prepotentes, e Deus iria julgá-los também. Então, apesar de Deus usar os ímpios para julgar Israel, Deus também julgará os ímpios no seu tempo, como já julgou algumas nações, como Edom, por exemplo, e tantas outras, e julgará as que virão ao seu tempo por palavra profética de Deus. Encerrando, nós temos o capítulo 3, dos versos 18 ao 21, em que Joel demonstra que Deus não abandona os seus filhos. Aqueles que o rejeitaram serão desolados e destruídos, verso 19. Israel é nação fiel, como também nós, que pertencemos a Deus por adoção espiritual, seremos reestabelecidos com mosto, leite e água, símbolos da plenitude, verso 18 do capítulo 3. Haverá paz e tranquilidade, bênção em abundância e restauração completa. O Altíssimo habitará entre o seu povo e Judá permanecerá para toda a eternidade. Versos 20 e verso 21 de Joel. Amém? Então encerramos aqui o profeta Joel, numa visão bem rápida, mas sobremodo importante para a nossa vida. E vamos agora tomar o profeta Amós. Dobre sua atenção, porque Amós tem algumas coisas muito interessantes que queremos tratar, se o tempo nos for oportuno, antes de nós terminarmos esta aula. Página de número 28 ainda, nós começamos o profeta Amós. Amós foi um profeta escolhido por Deus dentre o povo simples do seu tempo. Amós, ele era cultivador de sicômoros.
um tipo de figueira brava. Era preciso, nesse tipo de sicômoro ou de figueira, que o teste para identificar se o produto, o fruto estava bom, era esfregá-lo com as suas mãos. E muito provavelmente Amós tinha esta função, embora nós não possamos assertivamente falar de forma cabal, mas é bem provável que sim. Ele era também boieiro, boiadeiro, então era um homem do campo, não era um homem que tinha uma linhagem profética, não era um homem que participou de escola dos profetas, como alguns que estudaram com Eliseu na escola de Jericó. Ele é um homem escolhido por Deus, simples, mas também nos denota que Deus usa quem Ele quer. Deus não depende do nosso nível cultural, social. Não, Deus não chama capazes, Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Embora nós saibamos que ao escolher alguém, Deus quer encontrar ou busca em nós algumas características que vão corroborar, que vão contribuir para o seu objetivo, para o seu propósito. Um exemplo disso é quando Deus escolhe Abrão para ser pai de uma grande nação, para que nele Deus abençoasse todas as famílias da terra. A escolha de Deus não é vã, não é aleatória. Deus analisa a vida de Abrão. Já ouvimos algumas pessoas pregando, dizendo que Abrão cometeu um erro gravíssimo ao levar Ló consigo para Canaã, para a terra da promessa. E às vezes nós até pregamos, não leve Ló com você, deixa Ló aí, não leve Ló com você. Mas na verdade é o contrário. Se Abraão não leva Ló, ele não seria o pai da fé. Porque Ló é filho, é órfão do seu irmão Harã. E quando Harã morre ainda em Ur dos Caldeus, Naor, que é o segundo filho de Tera, pai de Abrão, ele permanece em Ur dos Caldeus com a sua mulher e terá parte para Canaã com Abrão, que era o primogênito. Terá assume a paternidade temporária como tutor de Ló, que ainda é um garoto, órfão, e partem para Canaã. Ao chegar em Harã, no meio da caminhada, a Bíblia diz que Tera morre em Harã. E quando Tera morre em Harã, Abrão então leva Ló com ele. Por quê? Porque Abrão assume agora a paternidade temporária de Ló como criança. Se Abrão deixa Ló em Harã, Ló iria morrer à míngua como pobre, órfão, porque não tinha direito nem idade ainda de assumir os bens do seu pai Harã, que havia falecido. Então, por norma, por cultura e por legislação da época, Ló morreria pobre, órfão e mendicando. Então Abraão ele tem que levar Ló com ele, porque ele como pai agora, como patriarca, como primogênito, assume o comando da família e leva Ló com ele. Então quando Deus olha para Abraão e vê que ele honra o seu sobrinho, honra assistindo o órfão, e dizem os sábios judeus que Abraão fez uma aliança com Saraí, a sua mulher, porque os sábios judeus afirmam que Saraí não tinha útero, não podia gerar filhos. Abraão descobre que ela é estéril e faz uma aliança com ela, dizendo: eu morro sem filho, mas não coloco outra mulher no meu leito senão você. Ele faz uma aliança de fidelidade com Saraí. Observe que Abraão só toma Agar para si porque Sara quase que força Abraão a fazer isso. Então Deus olha para Abraão e vê que é um homem de família, honra sua mulher, fiel a ela, honra seu sobrinho, atende, assiste a ele, e Deus fala: esse cara serve para o meu projeto, eu vou usar ele. E Deus usa Abraão, porque Deus encontrou nele alguma coisa. Deus também está buscando encontrar alguma coisa em nós, tá? Diga para o seu irmão aí: Deus está buscando achar alguma coisa em nós. Então o nome Amós
quer dizer carregador de fardos. Ele carrega um fardo pesado para o seu tempo. Temos na página 29 aí a lista dos inimigos de Israel nesse tempo, que Deus julgaria, que é Damasco, Síria, Gaza, Filístia, Tiro, Fenícia, Edom, Amon e Moabe, nações que Deus julgou. Por seus pecados de crueldade, venda e troca de escravos, atrocidades contra mulheres e ódio ao seu povo escolhido, Deus os castigaria com fogo, consumindo os seus castelos e eliminando os seus moradores. Temos aqui uma expressão, página 29 ainda, chamada expressão enigmática. Temos muitas na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. São expressões que escondem por trás dela significados importantes. Então aqui nós vemos que repete-se isso em Amós. Por 3 transgressões e por 4 não suscitarei o castigo. Está em Amós 1, 3, 6, 9, 11, 13 e em Amós 12, 1, 4 e 6. Significa que a tolerância divina que perdurara até então chegará ao ponto final. A conduta vergonhosa dessas nações merecia a ira destrutiva do Altíssimo. Deus não se deixa zombar, e aqueles que ousam fazê-lo sentirá a mão vingadora, porém justa, do Todo-Poderoso. Escute isso, a Bíblia nos traz o que nós chamamos, dentro do contexto cultural, escriturístico, de taça da ira de Deus. Então, há uma taça, tomar essa aqui por exemplo, há uma taça da ira de Deus para um indivíduo, há uma taça da ira de Deus para uma cidade, há uma taça para uma nação e há uma taça para todo o mundo. Então, a Bíblia diz que quando se cumprissem, quando se completasse a taça de algumas nações, Deus derramaria a sua ira. Então, que esta taça é a tolerância de Deus acerca do pecado de uma pessoa, de uma cidade, de uma nação ou do mundo. A pessoa vai pecando, Deus vai tratando, vai pecando, Deus vai tratando, chamando a atenção, e essa taça vai, enchendo. Quando ela completa-se, virá logo a seguir o derramar. Quando ela derrama, a ira de Deus vem. Observe que houve uma taça para Acabe como indivíduo. Quando a taça derramou, Deus mata Acabe. Há uma taça para Sodoma e Gomorra. Quando a taça completa, a ira de Deus derrama e destrói. Há uma taça para Israel. Um dos motivos que levou Israel ao cativeiro 70 anos foi porque durante 490 anos Israel negligenciou uma lei, que a cada 7 anos a terra deveria repousar. É o ano sabático da terra para repor as forças. Israel explorou a terra. É daí que vem a tão conhecida palavra de Jesus para Pedro: quantas vezes perdoarei o meu irmão? E Deus só manda você fazer o que ele mesmo faz, viu? Aí Jesus fala 70 vezes, que dá 490. Depois de 490 anos certinho, Israel não se arrependeu. Deus foi lá e cumpriu a palavra. Levou 70 anos para o cativeiro, 1 ano para cada ciclo de 7 que Israel não cumpriu a palavra. Diga para o seu irmão aí, tem uma taça para você também, viu? Se engana não, tá? Houve uma taça para o mundo antediluviano. Quando completou, a taça derramou e o couro comeu lá, né? Então há uma taça para a igreja, uma taça para os gentios, uma taça para o mundo. Quando ela se completa, a ira de Deus derrama. E lá no Apocalipse temos 7 taças da ira de Deus, né? São essas taças que nós não temos como falar agora, mas só para os irmãos terem uma ideia, uma pequena ideia. Então temos aqui essa expressão, Amós 2, do 4 ao 16, ainda na página 29.
Até Jerusalém iria sentir o peso da mão do Todo-Poderoso. Os muitos pecados do seu povo estavam irritando profundamente a Deus. Imoralidade, materialismo, idolatria, sacrilégio e algumas das doenças do seu povo. Capítulo 2, verso 4. Rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Irmão, isso é muito sério. Hoje eu estava lendo uma nota na net. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos acerca dos cristãos, e essa pesquisa demonstra que 58% dos crentes não estão dispostos a cumprir os mandamentos bíblicos. Isso é muito sério, irmão. É mais da metade. 58% na pesquisa. Observe que isso está resumido à América do Norte, mas se for colocar em todo mundo cristão, talvez o número aumente até mais. Porque, na verdade, nós amamos o livro de Deus, mas cumprimos muito pouco do que nele está escrito. Isso é antigo, não é novo, hein? Israel comete essas falhas, eles rejeitam a palavra de Deus. Vale lembrar que a Torá, que foi traduzida em nosso texto grego por lei, ela é subdividida em 6. A Torá, o termo Torá quer dizer instrução, ensinamento. E a instrução visa a preservação da vida do indivíduo em santidade. Então a lei, ela tem, ou a Torá, ela tem mandamentos, ela tem juízos, preceitos, ordenanças, estatutos, ok? Então se compõe a Torá, ou a lei de Deus, com esses fundamentos da palavra do Senhor. Observe também que em Amós 2,4 preferiram suas próprias mentiras. Irmão, os crentes gostam de mentira. Agora me entenda, viu? Entenda bem. Vou explicar para que não haja confusão. Nós cristãos gostamos da mentira. Se eu chegar aqui e disser uma verdade para você, a verdade não te comove. Mas a mentira comove. Porque a verdade mexe com a razão. E a mentira mexe com a emoção. E nós não somos seres emocionais. Nós somos racionais, dotados de emoções. As emoções corroboram, colaboram, elas cooperam para o culto a Deus. Mas Paulo diz que o nosso culto é racional. Então, por experiência própria, não só minha, mas de muitos pastores que eu conheço, se nós chegamos na igreja e dissermos, irmãos, precisamos pagar a renda que está atrasada. Precisamos de 1.000 euros para pagar a renda. E a igreja está cheia. Muito provavelmente nós não vamos conseguir esse dinheiro. Porque eu estou falando a verdade. Mas se vier um pregador e contar uma história mirabolante, que mexe com a tua emoção, ainda que seja mentira, como eu já vi muitas vezes, o povo dá até a roupa do corpo. Volta para casa andando. Dá o carro. Porque a mentira convence mais do que a verdade. Isso é interessante, né? É por isso que os cultos de ensino são poucos frequentados. Mas os cultos do mistério, do replepé, do reteté, que eu também gosto, viu? Estou desprezando não, tá? São mais frequentados. As profecias têm mais valor. A palavra rema, revelada, tem mais valor do que a palavra escrita. Cuidado, hein? Ame a verdade, viu? Compre a verdade e não a vendas. Porque nada há contra a verdade senão pela verdade. A verdade, ela é o carro-chefe da palavra do Senhor. Então Israel estava amando mais a mentira do que a verdade. Verso 6. Vendiam o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos.
pervertia o caminho dos mansos. O pai e o filho deitavam com a mesma mulher. Irmãos, isso é sério demais. Queridos, eu sei que está indo para a internet o que eu vou dizer aqui, mas eu não vou citar o nome de ninguém não, tá? No Brasil aconteceu um caso interessante que o filho, um grande pregador, jovem pregador, estava tendo um caso com a sua madrasta, né? O baiano às vezes erra na pronúncia, né? Nós vai, nós vem, prático, planeta, bicicleta, concrete, problema. Acontece, você desculpa lá, tá? Que eu vim lá da roça. Aleluia! Evangelho também, irmãos, é graça, né? Também não é só senso, né? Evangelho também é cultura. E quando descobriu o problema, ele pastoreava uma igreja. Escuta isso. Foi um escândalo total, né? Seu pai também é um homem conhecido, um líder conhecido no Brasil. Final da história, a madrasta separou-se do pai dele, ele separou-se da mulher dele e casaram os dois. E a igreja continua cheia de pessoas. Aí eu uso aqui uma frase Martin Luther King Jr. que disse assim: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então Israel estava cometendo esse pecado e a nossa geração comete os mesmos. Porque o que vale para a nossa geração é o carisma, não é o caráter. O que vale é o poder de atração, de influência, e não a vida reta, a santidade com Deus. Os profetas bíblicos eram homens sisudos, de poucas amizades, porque a verdade incomoda e afasta. Os muito carismáticos, geralmente, né, toda regra tem exceções, geralmente tem problemas. E Israel estava nesse caminho. Então ame a verdade. A verdade é dura, incomoda, machuca, mas sara ao mesmo tempo, porque ela vem com o bálsamo de Deus na sua voz. Aleluia! Amós 3, o anúncio do castigo, página 30. Um povo abençoado pode perder o favor de Deus. Houve uma época em que o povo de Israel foi muito privilegiado. Deus o chamou na escravidão do Egito e lhe deu a terra de Canaã. Mas ele prometeu castigar a nação se ela se tornasse desobediente. Observe que Deus faz aqui um protesto em Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre ambos acordo? Deus está separando-se de Israel. Não dá para andar com você. Então, é possível, mesmo recebendo o convite para a eternidade, não entrar nela. É possível, mesmo nós, sendo chamados filhos de Deus, sermos rejeitados por Ele. É possível, porque Cristo propõe parábolas e uma delas ele fala do grande banquete, em que muitos foram convidados, mas ao cabo os que foram convidados não entraram, e acabaram entrando os que foram rejeitados pelo povo. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, o facto de nós sermos convidados para as bodas não garante que vamos estar nela. Só depende de nós. Ele convida e dá as vestes para que nós nos vistamos com ela. Em Apocalipse 17, a Bíblia diz que 17 ou 19, 17, se estou enganado, ele diz: e é chegada as bodas do cordeiro, e a noiva a si mesma se ataviou, e foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, e o linho fino são as obras de justiça dos santos. Observe, e foi-lhe dado que se vestisse, mas ela a si mesma se veste. Ou seja, Deus fornece a roupa, mas quem veste somos nós. Deus fornece a veste, mas quem veste somos nós. Basta lembrarmos que lá no Éden, quando Adão peca, o pastor falou sobre isso aqui hoje, ele se veste com folhas de figueira. Deus vem e rejeita. Por que Deus rejeitou as vestes de Adão?
Oh, Adão foi o primeiro estilista do universo. Ou da terra, melhor falando. Do universo foi Deus, né? Da terra. Não foi um Giorgio Armani, um Alain Delon, um Hugo Boss, mas o cara fez uma veste legal. Folhas de figueira, hein? Figueira é a única árvore citada na Bíblia por nome, porque conhecimento do meio do mar não sabemos que fruto ela dava, da vida também não, mas a figueira dá figos. Ele se veste. Figos tipifica Israel, figueira tipifica Israel. Então Adão está profeticamente, aqui vem aquelas prefigurações proféticas, né? Que eu falei aqui no início das aulas, em que ele se veste com folha de figueira, apontando para que Israel se auto-justificaria dos seus pecados. Ou seja, a roupa que eu mesmo faço para me vestir não me justifica, ainda que cubra a minha vergonha. Deus vem e rejeita a palavra vestes. No contexto original que Adão faz para si é lebush. Raiz da palavra bush quer dizer vergonha. Ele faz vestes de vergonha, porque está com vergonha. A nudez provocou vergonha. Mas a Bíblia diz em Gênesis 2:25 que o homem e a mulher andavam nus e não se envergonhavam. Então a vergonha não está na nudez. A vergonha está no pecado, na transgressão. Deus vem falar, não, a roupa é até legal, mas eu não vou aceitar não, tá? Porque quem veste o homem sou eu. Eu forneço a roupa, você só se veste com ela. Essa história de você mesmo fazer a roupa para você não dá certo não, tá? Aí Deus vai e mata um animal e tira a sua pele e faz aventais. A palavra ali é bagade. Bagade da raiz beged, rebelião. Deus fala assim, Adão, o seu problema não é a vergonha é a consequência do teu problema. Se você cobrir a consequência, mas não tratar a raiz, não vai adiantar. Eu vou te dar uma roupa que trata a raiz do teu problema. A roupa que eu vou te dar é de um cordeiro obediente até a morte e morte de cruz. O antídoto para a tua rebelião é a obediência. Então, se eu te vestir com a roupa do meu filho, você é expulso do Éden. Eu olho para ti e não vejo mais um rebelde, vejo um cara obediente. Então a veste quem dá é Deus, mas quem se veste somos nós. Israel precisava dessas vestes, porque as suas vestes estavam manchadas pelo pecado. Capítulo de número 4, verso 4 ao 13. Estou adiantando para nós podermos concluir Amós ainda, hoje, se for possível, tá? Amós 4:4, página de número 30 ainda. Mostra como os israelitas tinham esquecido até mesmo os fundamentos básicos de sua comunhão com Deus. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Como Amós antecede Oséias, então algumas questões de Amós falamos em Oséias aqui no primeiro dia, ok? Então Betel é casa, Beit El, casa de Deus. E Betel recebe esse nome quando Jacó foge do seu irmão Esaú, e ali ele unge aquela pedra e coloca o nome, antes que era luz, agora é Betel, casa de Deus. Tornou-se um lugar também de adoração. Gilgal, da mesma maneira. Então Deus fala, vocês venham a Betel e transgride. Venha a Gilgal e transgride. Ou seja, não basta apenas vir à igreja. Não basta apenas vir ao culto. Porque vir ao culto não nos justifica. Porque a palavra de Deus tem duas lâminas. É uma espada de dois filhos. A mesma palavra que justifica é a mesma que condena. Depende se você pratica. Os que ouvem e praticam, justificam-se. Os que ouvem e não praticam, se condenam. Cristo falou assim, não penseis que eu vim condenar o mundo, eu não vim condená-lo, eu vim para salvá-lo. Mas a palavra que eu tenho pregado, esta sim condenará. Então a palavra condena e justifica. Se eu estou na igreja, se eu sirvo a Deus e cumpro a sua palavra, eu serei justificado por ele, ainda que tenha falhas. Mas se eu estou na igreja pecando deliberadamente, esta palavra vai me condenar. Israel estava da mesma forma.
Pecavam, mas iam para Betel sacrificar. Pecavam, mas iam para Gilgal. Eram rebeldes, mas iam adorar. E Deus estava de olho neles. Deus também está de olho em nós. Cuidado, você está sendo filmado. Tá bom? Tem uma câmera, não é o Big Brother não, viu? Mas tem umas câmeras no céu lá que está 24 horas sobre sua vida. Aleluia! Vamos avançar um pouquinho mais? Betel e Gilgal, nos tempos de Amós, essas cidades estavam associadas com o pecaminoso desrespeito a Deus, e Deus faz questão de falar o nome delas. Gilgal também está intimamente associado com a ideia de relação especial de Israel com o Senhor, porque quando Josué conduziu o povo para a terra prometida, eles construíram um memorial a Deus em Gilgal. Então, cidades que marcaram a experiência de Israel com o seu Deus. Engraçado aqui que aqui vale lembrar as palavras do profeta Jeremias e a menção que Jesus faz sobre a mesma passagem quando ele fala acerca do templo. Jeremias diz: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores, Jeremias 7:11, aos vossos olhos? Mas eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Em Mateus 21:13, Jesus e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tende a transformado em um covil de... Escute para você entender bem isso. Nos tempos de Jesus, desde o ano 167 antes de Cristo até o ano 37 depois de Cristo, que o templo passou a ser dominado pelos saduceus. Haviam duas vertentes religiosas em Israel importantes. As mais importantes, os saduceus e os fariseus. Os saduceus descendem dos asmoneus, que descendem dos macabeus, e que passam a dominar o templo. Os saduceus corromperam o sacerdócio, passaram a comprar o sacerdócio, que era geracional, através de Levi. Nos tempos de Jesus, quem domina, quem comanda o templo são os saduceus. Ei, e eles estão mercadejando as coisas sagradas do templo. Como? A Bíblia nos diz que era possível, quando alguém vinha sacrificar de longe, para não enfadar, fadigar, enfermar o animal, vendia o animal na sua terra, levava o dinheiro do animal até Jerusalém, e lá ele comprava o animal do sacrifício, ou cereais, o que fosse, e oferecia como sacrifício, e comia dele também, porque a primeira porção do sacrifício do animal era para o sacerdote, a melhor. O que sobrava era para o ofertante. Então os saduceus, que eram corrompidos, mercenários, e muitos desses sacerdotes não eram de Levi. Por isso é que nos tempos de Jesus, quem tinha maior crédito eram os fariseus. E Jesus simpatizava muito com os fariseus. Não pense que ele era contra os fariseus, ele não era contra, ele era contra os hipócritas religiosos. Tanto que ele comeu com fariseus. Você não vai encontrar ele comendo com os saduceus. Ele comeu com fariseus, porque os fariseus, apesar de hipócritas, ensinavam as coisas certas. Ele mesmo diz: os escribas e fariseus assentaram-se na cadeira de Moisés. Fazei tudo o que ele vos disser. Entretanto, não hajam conforme as suas obras, porque dizem, mas não fazem. Os saduceus, pior, eram corruptos, mercenários, hipócritas, piores que os fariseus. Dominavam o templo. Jesus vem, pega o azorrague e vai limpar o templo.
Não porque era proibido vender, não é isso. Mas é porque eles transformaram o comércio lícito do sacrifício em um lugar de roubo, de assalto. O animal custava 10 euros na terra do ofertante, eles vendiam por 50. Corromperam-se. Jesus vem e pega o azorrague e dá uma corça em alguns deles, não é? E derruba as suas mesas. Não era problema vender nas cercanias do templo, era lícito pela própria lei. O problema estava na corrupção. Como se fazia isto? Vemos muito isso aí fora. Um dia eu vi o ministério vendendo um travesseiro ungido. Você paga R$85 naquele infeliz daquele travesseiro que custa 5. Custa 5. Mas porque é ungido, custa agora 85, percebe? Colher de pedreiro ungida, R$135. Assim até o preço, até a tabela. Mesma coisa. Mesma coisa. Ok? Vamos prosseguir um pouquinho mais. Observe aqui, página de número... deixa eu ver aqui para não perder-me aqui no fio da meada. 31. Ok. 31. Temos ali, vejamos o que Deus fez cair sobre eles a fim de trazê-los de volta ao seu aprisco. Amós 4:6. Vos deixei de dentes limpos, sem comida. Não é sem dente não, tá? É sem comida. E com falta de pão. Verso 7. Retive de vós a chuva. Verso 9. Feri-vos. Verso 10. Enviei a peste. Verso 11. Subverti alguns de vós. Para trazer o povo de volta. Capítulo 5. O julgamento de Israel. Verso 27. O profeta lamenta sobre Israel como se fosse uma virgem que caiu e não mais se levantaria. Amós 5, do 1 ao 2. A receita para a restauração era buscai ao Senhor e vivei. A receita sempre é essa. Buscai, ouvi, a vossa alma viverá. Então sempre a receita é buscar, é voltar para Deus. Verso 14, buscai o bem, não o mal. Alguns pensando que iriam escapar à ira de Deus, porque se julgavam parte dos escolhidos do Senhor, desejavam que o seu dia chegasse. Amós os alerta, dizendo, ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Então tem muita gente em nossas igrejas clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando ele vier, vai dizer assim, apartai-vos de mim, tá? Não te conheço, não tenho intimidade com você. E aqui vale lembrar que na parábola das 10 virgens, em que 5 são prudentes e 5 repita comigo, são loucas. Se a sua tradução tiver nécias ou insensatas, passa um riscozinho nela, tá? Ainda que nós possamos aplicar o insensato com aquele que edifica sua casa sobre a areia, mas nós não podemos aplicar o insensato à loucura, porque a loucura, para entender quem são essas virgens loucas aí, dá sua atenção, você precisa voltar em Deuteronômio 22. E no verso 21 diz que a mulher que casou-se com o homem, mas na lua de mel, ele descobriu que ela não era mais virgem, ele vai denunciá-la ao seu pai, são levados pelos sinédrios, anciãos de causas morais, à porta da cidade. O pai da virgem, da moça, tem que expor o pano de honra, o lençol de honra, a roupa de honra, em que no primeiro ato sexual foi manchado de sangue pelo rompimento do ímen. Isso é coisa de Deus, viu? Não me culpa não, tá? É coisa com o papai do céu, lá se resolve com ele. Se o pai mostra esse pano, o moço é açoitado porque defamou uma virgem de Israel. Se o pai não mostra, Deuteronômio 22,
Se o pai não mostra, ele sai da porta da cidade, vai para a porta da casa do pai, da moça, porque lá ela estava esperando o noivo vir buscá-la para o casamento. Ela é apedrejada até que morra. Seu sangue derrama-se sobre a terra em frente à casa do pai para limpar a honra da família. Ela tem uma opção: bater na porta antes das pedras surgirem. Se o pai abrir a porta, ela entra em casa e, por norma dessa liturgia de condenação ou de julgamento, ela não podia mais ser morta. Entretanto, toda aquela família era apagada dos registros de Israel. Não podiam mais ir ao templo. Eram apagados da sociedade, excluídos do convívio. Nenhum pai fazia isso. O que acontecia? Ela era morta. E no verso 21 diz: porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Então, entender a virgens loucas, só podemos se ligarmos loucas com loucura. Porque ninguém que é nécio é louco. Nécio é pessoa simples, não muito atenta, meio bobo, mas louco não é. Os loucos ou as loucas são os crentes que estão na casa do pai, aguardando o noivo vir buscar eles, mas se prostituindo enquanto o noivo não chega. E essa prostituição não está relacionada diretamente a questões sexuais, mas tudo aquilo que ocupa o lugar do noivo na sua vida é adultério, é prostituição. Então cuidado, viu? Cuidado, tá bom? Diga para o seu irmão, cuidado, dobra atenção, vigia. Vamos avançar um pouquinho mais. Isso, vigia. Capítulo 5, verso, já estamos lendo aí, vamos passar para a página 32. 32. Você já sentou aí já? Vou mandar tirar essa cadeira aí, viu? O pastor José já me olhou aqui dando risada. Toda vez que ele senta ali, eu percebo que meu tempo acabou. Senta aí mais não, pastor, senta não. Fica ali. Estou a brincar, irmãos. 5 minutos a gente já encerra. Vamos para a página 32. Não, pula para 33, tá? 33. Vemos aí do capítulo 7, verso 1 ao 3, uma visão que Deus dá ao profeta acerca dos gafanhotos. Capítulo 7, 4 a 6, temos a visão do fogo. E aqui vale uma parte. Talvez eu fale sobre isso um pouco mais tarde ou amanhã. Quando João, o Batista, fala acerca de Jesus, ele diz assim: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e ele traz em sua mão, ou melhor, antes disso, ele fala assim: eu vos batizo com água, mas o que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e com... Ao contrário, talvez eu crie uma polêmica, mas minha intenção não é essa, tá? Só estou expondo um pensamento. Muitos pensam que este fogo ali é o poder do Espírito, ainda que o poder do Espírito também se manifeste em fogo. Mas ali, nos versículos seguintes, João diz que ele trará em sua mão a pá, que limpará a eira de Deus, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo. Então o texto de João Batista fala que ele batiza com o Espírito Santo, mas também manda fogo para consumir. Isso é interessante, porque só há 2 batismos na Bíblia, por água e por fogo. Quando a terra passa pelo dilúvio, é um batismo. A terra estava corrompida. Se está corrompido, tem direito a um batismo. O batismo lava, limpa, restaura, não é? Vem a nação pós-diluviana, e Deus fala para Noé: não mais destruirei a terra pelas águas do dilúvio. Por quê? Porque foi um batismo. Só há um batismo. Se voltar a corromper de novo, aí vem fogo.
Sodoma e Gomorra é a prefiguração profética do que vai acontecer com este mundo. Passou pelas águas, batismo. Só é um batismo de água, o outro é de fogo. Por isso que ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo, mas também com fogo. Então, se nós que passamos pelas águas insistirmos em continuar pecando, o fogo espera. Porque ele vos batizará com o Espírito Santo, mas também mandará fogo. E volta a ressaltar que o Espírito Santo também é fogo. Ele desce em Atos 2, línguas repartidas como que? De fogo. Amém? Continuamos na próxima aula. Amós, em nome de Jesus.